quem sente que sofre muito por apego, se eu estou a sofrer por apego e se isto me tortura, não tem que ser assim para sempre. Isto é viável, faz-se com muita facilidade. Bem-vindos a mais um Detox Mental! Olá, meu nome é Nádia, eu sou reprogramadora mental. O Detox Mental é um projeto que eu criei para expandir a consciência. É esse o segredo da felicidade. Podes saber mais no site da secrettobehappy.com. Espero lá por ti. Aversão e apego são duas faces da mesma moeda. Quanto ao apego, o que é isto de apego? O apego é uma prisão, é uma prisão a algo, e lá está, eu pus várias coisas, mas é uma prisão a algo, a alguém ou a alguma situação, a algum estado que nos transmite ilusoriamente segurança, amor ou proteção. Nós apegamos-nos a coisas, a algo, por exemplo, eu posso me apegar à minha casa porque me transmite segurança, eu posso me apegar ao meu carro, também me transmite segurança, transporta-me, proteção, eu posso me apegar a coisas, não é? Ao meu telemóvel que me permite comunicar, enfim. Eu posso me apegar a pessoas, eu sinto-me apegada aos meus filhos, eu sinto-me apegada ao meu marido, eu sinto-me apegada aos meus pais, eu sinto-me apegada aos meus amigos, muitas vezes com uma emoção até de controlo, de posse, ok? Muitas vezes o apego vem ligado a esta emoção de posse. Porquê? Porque aquelas pessoas também me transmitem ilusoriamente essa segurança, essa proteção, esse amor, muitas vezes poder, mas já lá vou, quanto às pessoas eu vou aprofundar mais. Eu também posso sentir apego quanto a situações, quanto a estados. Eu posso sentir apego quanto ao meu estado de felicidade. Eu posso apegar-me a um estado de paz interior, apegar-me a um estado de felicidade enorme, e por isso é que eu rejeito, eu tenho aversão a sentimentos como o da tristeza. Okay? Por isso é que eu vos volto a dizer, duas faces da mesma moeda. Eu tenho apego ao meu sentimento de alegria, de felicidade, e por isso eu tenho aversão a tudo o que não me traz esse sentimento de felicidade. Isto a estados, por exemplo, a um estado, a situações. Eu posso ter apego a situações, ao almoço de família, posso ter apego a festas, a ir à discoteca, a ir de férias. Enfim, não são coisas, não são pessoas, são situações. E isso também pode acontecer se elas me transmitirem, mais uma vez, ilusoriamente, essa segurança, esse amor, essa proteção. Como é que eles surgem? Como é que surge o sentimento de apego? O sentimento de apego, ele é intrínseco, ele vem do útero, não há forma, porque este sentimento de apego esta emoção, não é? Ela é uma emoção de dependência, nós criamos, é um processo em que nós nos sentimos dependentes necessariamente daquilo do objeto do apego, seja ele pessoas, coisas ou situações. Nós dependemos daquilo para que nos sintamos bem. Ele é inato porque ele vem desde o útero. Nós, evidentemente, que enquanto fetos, nós dependemos da mãe, não é? Pelo menos até nascer nós dependemos da mãe. E por esse motivo, esse apego já vem desde o útero. O que é suposto acontecer num desenvolvimento normal é que ao longo da infância nós vamos passando por um processo de maturidade emocional que levaria a um desapego natural, não é? A uma independência, a uma não dependência, quer dos outros, quer das coisas, quer de situações. Por algum motivo, este processo de maturidade emocional não se faz. Eu não passo pela totalidade do processo de maturidade emocional e, portanto, eu continuo emocionalmente imaturo. E é esta imaturidade emocional que dá origem a este apego, qualquer que seja o seu objeto. E portanto nós continuamos, nós trazemos connosco durante a nossa vida essa cópia da postura passiva do outro. Nós dependemos dos outros. Cria esta dependência. Cria muitas vezes uma ideia de irresponsabilidade. Eu não sou responsável pelo que me acontece, os outros é que são. Eu dependo dos outros.
Se eu estou triste é porque alguém não agiu para comigo como devia. Se eu estou triste é porque aquela coisa que eu queria comprar eu não consigo comprar. Se eu estou triste é porque eu não consegui ir de férias e então eu torno-me dependente daquilo, mas também largo e não assumo esta responsabilidade que eu tenho para poder fazê-lo independentemente das outras coisas. Se por um lado, portanto, isto é a minha ideia enquanto apego, vamos pensar eu enquanto apego, por outro lado, este apego pode também ser alimentado. Aliás, este processo de maturidade emocional, ele deve ser procurado até pelos pais. Os pais devem procurar ajudar neste processo de maturidade emocional. E ele pode acontecer por dois extremos diferentes. Ou porque os pais não davam qualquer resposta às necessidades da criança, não ligavam às necessidades da criança, não atendiam às necessidades da criança. Por exemplo, a criança estava sempre a mostrar os desenhos que fazia, estava a mostrar as novas conquistas, as coisas que aprendia, pedia a atenção dos pais e os pais não davam essa atenção. Pode acontecer quer pela ausência dessa resposta, quer pela ausência de resposta aos estímulos da criança, e a criança passa a ter uma necessidade, lá está, passa a ser dependente, essa criança passa a ser dependente da atenção, porque não teve esses estímulos, não teve essas respostas que seriam normais. Então, ela depois, o objeto dessa dependência pode ser as pessoas, ela pode procurar nas pessoas, nomeadamente nos amigos, na adolescência, nos namorados, nas namoradas, nos maridos e mulheres, pode procurar aquela atenção que os pais não lhe deram e isto arrasta-se por toda a vida porque não teve esse tal processo de maturidade emocional. E pode ser em coisas, ela pode de facto criar ali um tal trauma de as pessoas não me ligam e portanto retirar todo o seu foco das pessoas e passar a ter uma dependência, um apego, quer para com coisas, quer para com situações, formas e estados de bem-estar. Outra forma de potenciar este apego pelos pais é a superproteção. São aqueles pais que, ao invés de não ligarem, eles fazem as crianças dependerem delas às vezes até à sua vida adulta. E isto também, como estava ali a ser comentado pela Patrícia no Instagram, por exemplo, dizia ela, até o alimentar a criança. Claro que sim, são estes exemplos típicos. Uma criança que a mãe não tem facilidade em deixar, em largar a mama. Por exemplo, se dá de mamar, crianças que mamam para além de 1 ano de idade, evidentemente que a mãe está a alimentar o apego. Crianças que a mãe não as deixa fazer as coisas sozinhas. A mãe se substitui a elas, a atar os sapatos, a dar de comer, a cortar a carninha, a vestir, a escolher a roupa, tudo isso. Se a mãe, o pai, eu estou a dizer mãe ou pai, evidentemente, se os pais se substituem à criança naquilo em que a criança já deve começar a ganhar autonomia, os pais estão a criar uma pessoa que será apegada para o resto da vida se, evidentemente, não se libertar e se não fizer uma reprogramação dirigida a isso. De onde é que vem? Os próprios pais sentem apego, os próprios pais sofrem de apego. Normalmente, os pais que também alimentam esta dependência, eles próprios sentem apego às crianças, que vem por uma sua necessidade que não é atendida. Eles sentem falta de valor, sentem falta de poder e, portanto, eles compensam essa sua valorização nessa dependência que eles criam. Eles sabem que aquela pessoa depende de mim, ok? E, portanto, faz senti-los úteis, faz senti-los valiosos, faz senti-los poderosos e, por isso, eles continuam a alimentar essa dependência na criança. E portanto é preciso muita atenção que o apego ele surge sempre de uma qualquer necessidade que nós temos e que nós não estamos a atender. Nesses detox passado eu falei acerca das xuxas. As xuxas são aquelas coisas que nós utilizamos para nos compensar, para nos dar, para nos premiar, para nos
para nos reconfortar. As Xuxas reconfortam-nos alguma coisa, algum desconforto que nós temos. Mas esse desconforto, ele vem de uma outra qualquer necessidade. E se eu não atendo a essa necessidade, se eu tenho falta de autoestima e se eu não trabalho a minha autoestima, se eu tenho falta de autoconfiança, se eu não consigo ver o meu valor em mim, eu vou precisar de uma Xuxa. As Xuxas, eu já falei sobre elas, vão ver, podem ser comida, podem ser televisão, podem ser as redes sociais, podem ser tabaco, podem ser imensas coisas, mil compras. Aqui o apego também é uma forma de Xuxa. Eu apego-me para compensar, para me distrair, para me compensar dessa tal necessidade, ok, que eu tenho. E, portanto, enquanto adultos, nós enquanto pais, por exemplo, nós temos que ter muita atenção e temos que equilibrar a atenção que nós damos aos nossos filhos. Em primeiro lugar, nós devemos dar-lhes alguma atenção, não devemos ignorá-los completamente, porque senão eles vão procurar essa atenção para o resto da vida deles, vão sentir apego quanto a outras situações, outras pessoas, outras coisas. Se nós damos demasiada atenção, se nós os tornamos dependentes, nós também não estamos a cumprir com o nosso papel enquanto pais, porque o nosso papel enquanto pais é torná-los adultos capazes, independentes, capazes de fazer a sua vida sem depender de nós. Okay? Eu costumo sempre dizer que eu, enquanto mãe, só terei o meu papel cumprido quando as minhas filhas não precisarem de mim. E é isso mesmo, a melhor mãe é aquela que não é necessária. É a que não é necessária. Está lá e os filhos procuram-na porque querem e não porque precisam. E por isso também temos que ter essa atenção para não nos substituirmos a eles. Pronto, nós enquanto adultos somos pessoas que sofremos de apego, somos pessoas bastante apegadas aos outros. Temos que trabalhar as nossas expectativas, acima de tudo. Eu não vou aqui aprofundar expectativas porque eu irei fazer um detox sobre expectativas. Aliás, pode ficar já prometido para amanhã. Amanhã, tema de detox da amanhã, expectativas. Eu tenho que trabalhar as minhas expectativas porque, na verdade, o apego vem com esta ideia, mas também uma expectativa que eu tenho e de corresponder a essa expectativa. E tenho que procurar este sentimento de amor, de segurança e de proteção em mim e não fazê-lo depender de coisas, de situações ou de outras pessoas. Isso vai decorrer, evidentemente, das minhas expectativas. Há várias técnicas para o fazer, há várias técnicas de reprogramação mental para o fazer, porque normalmente está ligado a estas crenças que nós temos e, portanto, eu aconselho também a procurarem. É normal sentir apego, toda a gente, mais uma vez, as sombras são normais. O apego só serve para nós olharmos para nós e percebermos qual é que é a nossa necessidade. Se eu estou a sofrer por apego e se isto me tortura, se é um sofrimento enorme, se eu sinto que controlo, se eu sinto que eu preciso desse controle, desse poder, dessa dependência, então eu preciso de facto de reprogramar a minha mente e preciso de ajuda para isso, está bem? Terminámos a Semana das Sombras, falámos daqui das sombras que para mim são as sombras principais, são aquelas que mais me chegam, são as sombras que as pessoas que me procuram, que pedem a minha ajuda enquanto reprogramadora mental, que mais me trazem para trabalhar e, portanto, eu decidi trazer-vos para que vocês também possam limpar, fazer essa limpeza mental e para que possam olhar para vocês e perceber o quanto vocês estão a sofrer com essas sombras e perceber que não tem que ser assim para sempre, não têm que sofrer assim para sempre. Vejam toda a Semana das Sombras e percebam que é possível ter uma vida livre, é possível ser mais leve, não tem que ser assim para sempre. Isto é viável, faz-se com muita facilidade, em pouco tempo se consegue libertar deste tal desequilíbrio. E pronto, ficou o apego, vamos largar a prisão que é o apego, terminamos a Semana das Sombras, amanhã vamos falar então sobre expectativas, não percam o próximo detox, porque nós também não.